Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tipo específico de câncer que pode ocorrer na parótida, que é o exadenoma pleomórfico, né? O que é um câncer que ele pode aí ocorrer na dona parótida. Entre os vários tipos de cânceres que pode ocorrer, ele é um dos tipos mais frequentes, né? É bom, mas antes de mais nada, você que está caçando informação aí na internet sobre os tumores na dona parótida, né? Seja bem-vindos, meu nome é Vanessa Vince. Aqui o ponto central do meu canal é tumor de parótida, mas aqui eu tenho o universo de glândula salivar, disfunção de saliva, paralisia facial, enfim. Tudo desse mundo aí da parótida, direta e indiretamente, eu tenho por aqui, uma vez que eu passei por um tumor de parótida, né? Então aqui eu tenho vários vídeos que eu conto a minha história, como é que eu descobri, né? E vidinhos assim que nem esse que eu vou fazer hoje, onde eu explico algumas coisas, porque eu precisei aprender lá atrás para lidar com as minhas questões. E graças a Deus eu venho sempre aprendendo, porque aqui eu faço várias lives, né? Com várias entrevistas, com vários médicos, vários profissionais de saúde sobre esse mundo aí, não só da parótida, mas desse universo de glândula salivar. Então você está caçando informação disso, acho que você percebeu que é difícil, né? É muito difícil, é um conteúdo muito específico, então já aproveita, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais gente deixa like, mais o YouTube fala, nossa, que bacana esse vídeo, e ele espalha para mais pessoas. Eu chegando em mais pessoas, eu consequentemente consigo ajudar mais gente, né, pessoal? Acho que um dos meus maiores objetivos aqui com esse trabalho todo que eu faço é fazer com que as pessoas passem por esse processo com alguma informação, um bocadinho mais menos pior, se é possível, né? Enfim, toda a orientação que elas precisarem, elas encontram aqui no meu canal. Então, por favorzinho, gente, ajude aí meu trabalho se inscrevendo, comentando, compartilhando meu conteúdo, certo? Pessoal, vocês sabem que a parótida, ela pode ocorrer vários tipos de tumores, né? Que a parótida tem vários tecidos diferentes. Então, dentre eles, podem ocorrer vários tipos de tumores. Na grande maioria das vezes, os tumores, quando ocorrem na parótida, na grande maioria das vezes, eles são de origem benigna, né? Ou seja, tipo 100% de tumores que ocorrem na parótida, 70% é de origem benigna. Nesses 70% que são de origem benigna, dentro dos benignos, gente, tem vários tipos de tumores benignos que podem ocorrer na parótida. Entre eles, os mais frequentes são o adenoma pleomórfico e o tumor de Wart. Na grande esmagadora das vezes, os tumores são o adenoma pleomórfico, tá? Que inclusive foi o tumor que eu tive, certo? Outro tumor mais frequente na dona parótida de origem benigna é o tumor de Wart. Tá? Se você quer saber um pouquinho mais, claro que existem outros tipos de tumores benignos, tá? Mas esses dois são os mais frequentes quando ocorre de origem benigna e na grande maioria das vezes é o adenoma pleomórfico. Se você quer saber ou sobre o adenoma pleomórfico ou sobre o tumor de Wart, eu sugiro que depois desse vidinho vocês assistam, porque eu tenho um vídeo para cada um deles, tá? Eu tenho um vídeo só do adenoma pleomórfico e tem um vídeo só do tumor de Wart. Ou se vocês quiserem saber quais são os tipos de tumores que podem ocorrer na parótida, tanto benigno quanto maligno, eu tenho um vídeo aqui só falando os tipos de tumores que podem ocorrer na parótida, certo? Hoje vou falar do câncer exadenoma pleomórfico. Sim. Nossa, Vanessa, mas adenoma pleomórfico não é um tumor benigno na parótida? Então, pessoal, esse tumor de parótida que eu falei que é um tumor benigno, né? Ele tem uma característica muito danada. O adenoma pleomórfico ele é um tipo de tumor que ele não só ocorre na parótida, mas ele pode ocorrer em outras estruturas, tá? Mas ele é de origem benigna, mas ele pode, com o tempo, se você não tirar ele, ele pode se tornar um câncer. E aí ele se torna o câncer exadenoma pleomórfico, tá? Vanessa, quanto tempo, né? Que as pessoas sempre normalmente me perguntam muito, né? Quanto tempo com adenoma pleomórfico faz essa transformação, muda aí para carcinoma? Gente, não existe um tempo determinado, tá? Por quê? Porque é o que eu sempre falo para vocês, medicina não é matemática, matemática é exato, 2 mais 2, 4. Medicina é possibilidades e probabilidades. Eu já vi
muitas coisas e diversas formas, né? Por quê? Porque nós somos organismos diferentes. Cada organismo reage de formas diferentes a diversas situações, né? Então, no seu organismo, o adenoma pleomórfico, ele pode ter ele pode se desenvolver de uma forma e no outro organismo ele pode se desenvolver de outra, tá? Então não existe um tempo determinado para ele se tornar. Eu tenho 10 anos de adenoma pleomórfico, será que ele... Não existe um tempo determinado, tá? Eu já vi casos de pessoas que tinham meses e aí ele se transformou no ex-adenoma pleomórfico. Eu já vi pessoas que teve anos, né? Enfim, e tirou o adenoma pleomórfico. Então, depende muito de muitas coisas, mas principalmente do seu organismo, de como ele se desenvolve no teu organismo, tá? Falando de uma maneira muito geral, eu não vou entrar em questão de células, falar a anatomia aqui, porque não é o intuito do vídeo, porque nós somos pessoas leigas. Então eu vou falar de uma maneira muito geral algumas características do exadenoma pleomórfico, né? Uma delas é que ele era um tumor benigno e ele se transformou aí num tumor maligno. Dentre esses exadenoma pleomórfico, eles têm várias vertentes, né? Existem vários tipos aí de como ele pode se desenvolver no seu organismo, né? Então existem umas variações deles, né? Eu particularmente, e ele é um dos tipos de cânceres, né, que pode ocorrer na dona parótida. Existem alguns cânceres que são mais frequentes na parótida, que eu já estou fazendo um vidinho para cada um deles, inclusive eu já gravei 2 anteriores a esses, que é o câncer mucoepidermoide. O outro câncer que é mais frequente na parótida, que é o adenoide cístico também. Eu tenho um vidinho para cada um deles. E nesse eu falei, eu vou trazer o exadenoma pleomórfico, que embora não seja um câncer tão frequente assim na parótida, mas é um dos que eu mais também, infelizmente, vejo. Eu particularmente, mas isso sou eu falando, tá, gente? Isso não tem no livro de medicina, enfim. Eu particularmente, dona Vanessa, acho que o exadenoma pleomórfico, que é um dos tipos de câncer que ele tem, que pode ocorrer na parótida, que eles são um pouquinho mais agressivos, né? Pelo menos todas as pessoas que eu vi, né, que tiveram aí esse tipo de câncer, ele no organismo dessas pessoas, eles foram cânceres um pouquinho agressivos. Isso não significa absolutamente nada, tá, gente? Não significa que no teu organismo ele pode ser agressivo também, enfim, não. Eu só tô falando aqui de uma maneira muito geral de como é o exadenoma pleomórfico, também no meu ponto de vista, tá? Porque isso não tem no livro de medicina. No livro de medicina, os cânceres que são exadenoma pleomórfico, eles são os tipos de câncer que eles eram de origem benigna, se transformarem em maligno, não se sabe um tempo determinado e eles existem variações diferentes. É isso que se tem lá na medicina, tá? Eu, dona Vanessa, eu tô falando aqui de uma forma muito geral, tá? O que eu vejo, tá? E na maioria das vezes, o tipo de câncer que eu vejo, que ele é um cadinho mais agressivo, né? É o exadenoma pleomórfico. Eu, Vanessa, isso é minha opinião. Eu acho que de todos os cânceres que eu já vi, eu acho, minha opinião, isso não quer dizer que eu tô certo, que eu tô errado, isso quer dizer só que é minha opinião, tá? Ele é um dos mais agressivos quando ele ocorre. Mas isso, pessoal, não significa nada, tá? É porque vocês sempre gostam de saber, né, a minha opinião sobre, né? Porque vocês sabem que a grande maioria das pessoas que têm aí tumores, não só na parótida, mas de uma maneira geral aqui, entra sempre no meu canal, estão sempre por aqui, então eu vejo muitos casos de muitas pessoas, então vocês sempre acabam querendo que eu dê minha opinião, né? Então eu sempre falo aqui. Mas a grande verdade é que os cânceres, pessoal, de maneira geral, não só o exadenoma pleomórfico, mas assim como todos os outros tipos de câncer, eles podem se desenvolver de formas diferentes em cada organismo. Vanessa, depende do quê? Depende do seu organismo, porque cada organismo ele se desenvolve de uma forma diferente, né? Nós como seres humanos, né, a gente sempre tem a tendência a se comparar ao coleguinha, né? Mas nem sempre no coleguinha ele se desenvolveu de uma forma, quer dizer que no seu ele vai se desenvolver dessa forma, tá? Eu já vi exadenomas pleomórficos, né? Esse tipo de câncer que em um organismo, o próprio tratamento dele só foi cirurgia, tá? E ele não foi um câncer tão agressivo. Assim como em outros casos já vi que o exadenoma pleomórfico foi um câncer um pouco mais... Então assim, depende do quê?
organismo, depende de como esse tipo de câncer vai se desenvolver e vai se comportar no seu organismo. Essa é, eu acho que é a grande característica dos cânceres é isso, né? Depende de como ele vai se comportar no teu organismo, tá? Qual que é o tratamento do exadenoma pleomórfico, desse tipo de câncer? Gente, o tratamento deles é como qualquer outro tratamento de tumor de parótida, até dos tumores benignos, tá? Arrancou, acabou, tirou beijos, ou seja, a cirurgia. Qualquer tipo de tratamento inicial para câncer na parótida, seja o benigno ou seja o maligno, eles são a primeira opção é a cirurgia, tá? Então, vocês tiraram, é o primeiro tratamento inicial do exadenoma pleomórfico, tá? Algumas vezes, né, dependendo de cada caso, dependendo de cada pessoa, né, alguns médicos optam por, após a cirurgia, né, fazer aí um tratamento complementar, tá? Mas tratamento para os cânceres exadenoma pleomórfico, o primeiro inicial é a cirurgia, é retirar esse câncer de vocês, tá? Posterior a isso, alguns casos, dependendo aí de cada pessoa, de cada organismo, né, do médico, enfim, os médicos optam por fazer um tratamento complementar e esse tratamento complementar, na grande maioria das vezes, é a radioterapia, tá? Não se faz quimioterapia para câncer na parótida. Acho que quando a gente fala a palavra câncer, a gente se assemelha muito a quimioterapia, cai cabelo, enfim, não. Câncer de parótida, o tratamento de quimioterapia ele não é eficaz. Então, por isso que o tratamento mais eficaz para cânceres na parótida de maneira geral, seja o adenoma pleomórfico ou seja os outros tipos de câncer também, o tratamento complementar eficaz é a radioterapia, tá? Quimioterapia é usada assim em casos específicos e isolados para tratamento de câncer de parótida, tá? Então, quando se é necessário tratamento complementar, por que eu tô falando isso, né? Frisando bastante isso, porque existem sim casos que a pessoa tira o câncer exadenoma pleomórfico e não tem a menor necessidade de fazer tratamento complementar. Nossa, Vanessa, existe isso? Existe, gente. Por isso que eu tô falando, tá? Que tudo é possível. Porque depende muito de como o câncer vai se desenvolver e se comportar no seu organismo, tá bom? Então, por isso que eu tô frisando bastante essa parte. Existem uma parcela de pessoas que retiram o câncer exadenoma pleomórfico e não precisa de tratamento complementar. Só a cirurgia já bastou o tratamento. Olha que maravilhoso, né? Mas existem sim algumas pessoas, né, dependendo do câncer, dependendo do comportamento, enfim, dependendo da conduta do seu médico, que o médico fala assim, não, eu tirei o câncer completo, mas eu quero fazer um tratamento complementar em você de radioterapia por prevenção ou um complemento, né? Por isso que chama-se tratamento complementar. Então, na grande maioria das vezes, quando se há necessidade de fazer um tratamento complementar para os cânceres na parótida após a cirurgia, é feita a radioterapia, tá? Quimioterapia não, gente. Quimioterapia é só em casos específicos. Qual que é o caso específico, Vanessa? Quimioterapia é só quando ou o câncer não é retirado por completo por vários motivos, ou quando o câncer ele vai para outros lugares. Aí é feito a radioterapia posterior à quimioterapia. Então é em casos assim extremamente específicos, tá? Na grande maioria das vezes a pessoa faz o tratamento lá inicial, que é a cirurgia, retirou o tumor, né? Aí o médico vai ver se vai precisar de um tratamento complementar ou não, e se precisar é a radioterapia, certo, pessoal? Então, vocês entenderam isso? Como eu tô falando de uma maneira muito geral sobre os tipos de câncer, e falando especificamente do exadenoma pleomórfico, uma das características dele, né, é o que eu falei, ele pode ser um câncer mais agressivo, né, por justamente ele era bonitinho, né, ele era bonitinho. Câncer é tudo porcaria, benigno, maligno, câncer é aquela bolinha porca que cresce em você e precisa ser tirado, tá? Mas ele era benigno inicialmente, ou é o famoso que era o quietinho que virou ruinzinho, né? Então ele era ali o benigno, e aí de repente ele falou assim, não, eu quero ser uma coisa ruim. Aí ele vai lá e se transforma no maligno. O tempo disso não se sabe, não se tem, não se existe essa matemática, tá?
Então depende muito de muitos fatores, de muitas coisas, de como principalmente ele se desenvolve no seu organismo, tá? Então não se existe um tempo determinado para isso e na grande maioria das vezes, assim, Vanessa, mas isso é opinião minha, dos que eu vejo, dos tipos de cânceres que eu vejo, ele é um dos que no organismo das pessoas eles são mais rebeldinhos, tá? Então, mas isso é o que eu falei, é a opinião minha, isso não tem lá no livro de medicina, o que tem no livro de medicina é isso. O exadenoma pleomórfico é um tipo de câncer que ele era benigno e aí se transformou no maligno. É isso que tem, ele tem as suas variáveis, certo? E eu tô falando a minha opinião, porque eu sei que vocês gostam de saber, mas eu também já falei e falo aqui que eu já vi pessoas que tiraram o exadenoma pleomórfico e no organismo delas só a cirurgia bastou, ou seja, ele não era um câncer tão agressivo para o organismo delas, né? E eu já vi pessoas também que tiraram o exadenoma pleomórfico e precisaram aí de um tratamento complementar. Se vocês querem saber um pouquinho mais, gente, aqui no meu canal eu retomei um projeto que é vocês contando a história de vocês com o diagnóstico, né? Eu tenho essa playlist aqui no meu canal para quem quer assistir. Tô voltando agora com esse projeto, então faz umas 2 semanas que eu tô gravando com vários de vocês. Se alguém quiser participar, não deixe telefone nos comentários, tá, gente? Entre em contato comigo no meu Instagram. Todos os vídeos, na descrição de todos eles tem meus 2 Instagrams, né? Que é @parote e @vanessavince. Manda um direct pra mim, eu demoro para responder porque tem um cadinho de pessoa, mas eu sempre respondo. Falando que vocês querem contar a história de vocês, né? Então, se vocês querem saber, tem aqui nessa playlist, tem algumas pessoas que tiveram esse tipo de tumor, né? De câncer, né? Se vocês querem saber aí um pouquinho mais de outras pessoas que tiveram esse tipo de câncer para ver aí como que foi no organismo delas, né? Vamos lembrar que é o que eu falei, o câncer ele se comporta, embora ele seja o mesmo, ele se comporta de maneiras diferentes e nos organismos diferentes, tá, pessoal? Então, assim, não se comparem a um coleguinha, tá bom? E o câncer, o tratamento do câncer do exadenoma pleomórfico é a cirurgia, e aí, posterior, o médico vai ver se precisa de uma radioterapia. A quimioterapia não é utilizado, só é utilizado em casos específicos isolados. Se você está com ele e seu médico já falou que você vai precisar de uma rádio posterior como tratamento, aqui no meu canal eu tenho uma playlist, não só uma playlist, tem vários vídeos, né? Com vários vídeos explicando aí sobre a radioterapia, e um deles eu tenho uma live com a radioterapeuta Manu, doutora Manu, uma querida, né, que ela explica aí como que é a rádio, quais que são um pouquinho os efeitos, se você quer saber um pouquinho mais sobre, certo, pessoal? Você que está me assistindo, você teve ou tem o exadenoma pleomórfico? Eu quero que você me conte aqui nos comentários e eu já vou deixar aqui o meu abraço virtual para você. Eu espero que você passe esse tratamento aí o mais rápido possível, que você consiga aí tirar esse danado de você e fazer o tratamento complementar, se for o seu caso, que seja tranquilo para o seu organismo e que você fique bem logo. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!